Olá, tudo bem? Cláudio Rios de volta aqui para apresentar o treinamento. O ciclo da administração de imóveis é direcionado a proprietário, né? Neste módulo, que é o módulo 3, parte 2, vamos tratar sobre a capacidade contratual das partes, né? Quem pode ser as partes que irão fazer parte do contrato. Então, vamos tratar aqui um pouco sobre as noções referente à lei e etc. Continuando aqui, análise da capacidade contratual parece ser algo bem sem importância, né? Muitos podem achar que é sem importância, mas é de extrema necessidade e deve ser analisado. No artigo 104 do Código Civil Brasileiro, estabelece os requisitos essenciais para que um negócio jurídico seja considerado válido, não é? O agente capaz refere-se à capacidade legal do indivíduo de compreender os atos que pratica e de assumir as responsabilidades decorrentes destes atos. Para ser capaz, a pessoa deve ser maior de idade, né? No caso, maior de 18 anos, ou ter sido emancipada, né? E isso quando os pais, por exemplo, se for de menor, emancipam ele. Existem direitos para a capacidade relativa, em que certos atos constituíram a assistência ou a representação de um responsável legal. Capacidade das partes baseado aí no Código Civil. Lá no artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Já no artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Continuando aqui, no Código Civil Brasileiro, lá no artigo 4º, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Aí vem aqui no inciso 1º, os maiores de 16 e menores de 18 anos. No inciso 2º, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. No inciso 3, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderam exprimir sua vontade. No inciso 4º, os prodígos, né? E já no parágrafo único diz o seguinte: a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Continuando aqui no artigo 5º, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Inciso 1º, pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. No inciso 2º, diz o seguinte: pelo casamento. No 3º, pelo exercício de emprego público efetivo. 4º, pela colação de grau em curso de ensino superior. 5º, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Para identificar um agente capaz, pode ser necessário emitir certidão de interdição e tutela. Este documento atesta a incapacidade civil de um cidadão com menores de 18 anos ou pessoas acometidas por alguma doença. A certidão informa quem é o responsável legal por cuidar da integridade dessa pessoa e do patrimônio. Aqui coloquei informações de um link onde vocês podem obter essa certidão. Então, pessoal, esse vídeo foi um vídeo curto. Eu queria aqui só tratar, foi uma coisa mais técnica, né? Apresentando para você quem é o agente capaz, quem pode ser capaz de efetuar uma locação, ser locatário, por exemplo, ou não. Exemplo disso, por exemplo, principalmente em kitnet, estudantes, né? Que às vezes temos bastante estudantes de menor que não respondem por si, mas quem responde são os pais. Então, por isso que é interessante você conhecer essa questão para saber se ele realmente pode assinar o contrato ou não. Esses são um dos exemplos.
Outro exemplo são pessoas idosas, se essa pessoa ainda é capaz, né, de assinar um documento ou não, né? Tem pessoas, digamos, os alcoólatras e vários outros que foi comentado aqui, conforme a lei, o Código Civil Brasileiro, tá bom? Então seguimos para o próximo.